Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos prosseguir, então, com o nosso estudo de luz no caminho. E nós precisamos de muita luz em nosso caminho para não tropeçarmos ao longo da jornada. Ainda que esses tropeços sejam naturais, fazem parte do processo de aprendizado, mas se nós pudermos evitá-lo, tanto melhor, menos sofrimento e decepção para nós. Vamos então prosseguir. Nós tínhamos parado há uns 2, 3 slides adiante, mas seria preferível recomeçarmos nesse ponto. No caminho da perfeição, ainda que seja necessário o desenvolvimento de todas as qualidades de um ser humano, então temos que desenvolver o ser integral de cada ser humano, de cada um de nós. O discípulo sempre terá uma ou mais áreas em que pode ser considerado como um especialista. É o papel dos 7 raios. Cada um de nós tem uma alma que veio ao mundo dentro de uma certa linha de força. Essa linha de força é um dos 7 raios, sendo que o 4º raio é um raio da harmonia que traz em si todas as qualidades, ainda que indicando uma das qualidades que será a qualidade que vai nos identificar como um especialista. Um equilíbrio harmonioso deve ser alcançado durante nossa jornada. Todos os músculos de um atleta devem ser desenvolvidos para que ele possa atuar como um atleta. Assim como todas as qualidades do homem devem desabrochar, ainda que algumas sejam mais marcantes. Essas qualidades que vamos dizer, que nos identificam como especialistas de um determinado raio da manifestação, são muito importantes. Primeiro, raio do comando, do general, do líder. Segundo raio, o raio da instrução, e assim por diante. Então, continuando, no entanto, durante o processo evolutivo, sempre teremos algumas áreas que estarão mais desenvolvidas que as outras. Aí é algo muito interessante. O desequilíbrio no curto prazo pode ser o instrumento, ou seja, o estímulo para a harmonia do longo prazo. Então, nós vamos como que dançando ao longo da nossa trajetória, dando mais ênfase a uma determinada qualidade, depois verificamos que é importante o desenvolvimento de outra, e aí vamos navegando no mar da vida, desenvolvendo todas as qualidades do nosso ser, até que venhamos a alcançar a iniciação. E a iniciação não é o fim do caminho, é o início de um caminho mais elevado, que nos levará a uma segunda iniciação, a uma terceira, a uma quarta do Arhat. Por exemplo, é dito que Blavatsky, em sua encarnação, era um Arhat. Então, nós vemos como
arhats realizam no mundo. E, com isso, alcançou a quinta iniciação. E assim a vida prossegue. E é o que está ocorrendo conosco também. Por essa razão, não devemos criticar aqueles que seguem caminhos diferentes do nosso, porque é possível que nós já trilhamos ou vamos trilhar o caminho que esses irmãos estão trilhando agora. E aí, dizeres do texto Luz do Caminho: os vícios dos homens tornam-se degraus na escada, um a um, à medida que vão sendo superados. As virtudes do homem, do ser humano, são, na verdade, degraus necessários que não podemos, de forma alguma, ser dispensados. No entanto, embora criem uma bela atmosfera e um futuro feliz, são inúteis se estiverem isoladas. Temos que desenvolver todas as virtudes, ou seja, vamos ter que ser seres perfeitos, mestres de sabedoria. Todos nós somos aprendizes de mestres de sabedoria. Estamos trilhando esse caminho e vários mestres, ao longo dos milênios, decidiram facilitar o nosso aprendizado para o progresso mais rápido no caminho e nos ofereceram aquilo que nós conhecemos hoje como o livreto Luz no Caminho, que estamos estudando. Então, os vícios dos homens tornam-se degraus na escada, um a um, à medida que vão sendo superados. As virtudes do homem são, na verdade, degraus necessários que não podem, de forma alguma, ser dispensados. No entanto, embora criem uma bela atmosfera e um futuro feliz, são inúteis se estiverem isoladas essas qualidades, essas virtudes. Quando o homem vivia como um selvagem, ele tinha um comportamento que hoje seria interpretado como cruel e cheio de vícios, inclusive de ímpetos para atacar e matar os outros. Vocês estão provavelmente lendo isso e ficando chocados. Meu Deus, esses homens que têm esses ímpetos de atacar e matar os outros, esses homens incluem cada um de nós. Nós já passamos por esse estágio. E, às vezes, ficamos tão frustrados e, com isso, enfurecidos, que, quem sabe, ainda temos esses ímpetos de atacar e trazer discernimento para os outros. São os outros que estão faltando discernimento e não nós. Nós achamos sempre. Então, nós precisamos de muita luz no caminho. Então, esse ser humano, como selvagem, ele ainda não conhecia algo melhor. Os códigos morais evoluem ao longo das eras e nós somos aprendizes. Todos nós vamos ter bem claro para nós, cada um de nós é um aspecto de o filho pródigo. Nós todos somos filhos pródigos que deixamos a casa do Pai Celestial e viemos para esse mundo distante, o mundo material, para aprendermos
a superar todos os desafios da vida no mundo material para recobrarmos a consciência da nossa verdadeira natureza. E qual é a nossa verdadeira natureza? Ela é divina, pois nós todos somos o filho pródigo, filho do Pai Celestial. Por isso, nós temos uma natureza imortal, divina. O desenvolvimento integral do ser humano é a nossa meta, para nos tornarmos perfeitos, assim como o Pai que está no céu é perfeito. Cada vício que é superado é um claro sinal de mais um avanço na jornada, mais um degrau que galgamos nesse caminho. E como superamos um vício? Muito simples, desenvolvendo a virtude oposta, redirecionando a energia dos nossos impulsos, dos nossos interesses, dos nossos anseios. Então, essa questão de desenvolvermos as virtudes é simplesmente superarmos vícios. E se nós fizermos uma meditação sincera, profunda, pedindo luz, nós vamos verificar que temos um ou outro aspectozinho do nosso comportamento que precisa de, precisa de ser manifestado. O objetivo do treinamento oculto não é produzir homens bons, ainda que a virtude seja um pré-requisito, mas sim desenvolver os poderes espirituais que serão úteis no trabalho do plano divino. Uai, que trabalho é esse do plano divino? O trabalho de cada um de nós que somos auxiliares dos mestres de sabedoria para ajudar no aprendizado dos nossos irmãos sobre o caminho. E como nós ensinamos realmente aos outros a respeito das virtudes? Falando? Não. Manifestando essas virtudes, mostrando como elas atuam no mundo e trazem enormes benefícios para a família humana. A natureza total do ser humano deve ser utilizada sabiamente por aquele que deseja entrar no caminho. Toda a constituição do homem precisa ser desenvolvida harmoniosamente. Todas as virtudes precisam ser trabalhadas. Por quê? Porque nós temos que manifestar plenamente nossa verdadeira natureza, que é divina. E o divino é perfeito. Então, nós temos que superar os entraves, as dificuldades que o pequenino ego, a nossa personalidade, cria no caminho para que a gente supere esses entraves do caminho e manifeste nossa verdadeira natureza, que é divina. Então, todas as virtudes precisam ser trabalhadas. Como cada ser humano é perfeito em sua essência, precisamos deixar que essa natureza divina em nós se manifeste em sua totalidade. Então, não vamos precisar buscar aqui e acolá
nós temos que buscar dentro de nós temos que retirar todos os entraves da personalidade para que a luz interior divina possa brilhar e nós possamos nos tornar, então, facilitadores do caminho para os outros irmãos e irmãs que sofrem no mundo. A expressão fragmentos divinos indica que já somos perfeitos. Só precisamos retirar os véus de Maia formados pelas impurezas que deixamos acumular em nossos veículos exteriores ao longo de nossas inumeráveis vidas na Terra. Alguns textos sugerem que nós já tivemos algumas centenas de vidas ao longo dos milênios. Não vamos falar de anos, de séculos, mas sim de milênios. Já tivemos algumas centenas de vidas. E se nós, hoje, com muita sinceridade, quando meditamos a respeito do nosso estágio na senda, das nossas dificuldades, dos nossos entraves, nós verificamos que já fizemos muito progresso, mas nós já tivemos os pés pesados na lama das impurezas em nossas vidas anteriores. Por isso, nós devemos ser muito compassivos com aqueles que são grosseiros, que são agressivos, que são ignorantes. Eles estão ainda trilhando caminhos que nós já superamos. Cada homem é para si próprio absolutamente o caminho, a verdade e a vida. Mas isso só se torna real quando ele domina firmemente sua individualidade e, pela força de sua vontade espiritual, desperta, reconhece essa individualidade não como ele próprio, mas como algo que, com sofrimento, criou para o seu próprio uso e por meio do qual se propõe, à medida que o seu crescimento lentamente desenvolve sua inteligência, a alcançar a vida além da individualidade. Então, nós não devemos nos amedrontar com essas palavras. À medida que o seu crescimento lentamente desenvolve sua inteligência, venhamos então alcançar a vida além da individualidade. Nós todos somos estudantes na escola da vida. Alguns precisam repetir o ano, como alguns fazem na escola formal do mundo exterior. Mas nós também somos estudantes na escola da vida. Quando o ser humano, então, descobre que para isso existe a sua maravilhosa e complexa vida separada, então, na verdade, e somente então, ele estará no caminho espiritual acelerado. Existem muitos estágios no caminho. O desenvolvimento da personalidade é um desses estágios. O desenvolvimento que provavelmente nós estamos lutando para aprimorar a nossa personalidade. Mas esse é só um dos estágios e um dos estágios mais básicos. No seu devido tempo,
a personalidade será superada pelo desenvolvimento da individualidade. Mas essa também será superada. Porém, todos os níveis do ser humano precisam ser harmoniosamente integrados. Nós somos um todo. E um atleta não pode desenvolver só a perna direita, o braço esquerdo. Não, nós temos que desenvolver, como atletas espirituais, todo o nosso ser. Todas as qualidades precisam ser afloradas e desenvolvidas. Crescemos quando nos voltamos para o interior, mas não retornamos de mãos vazias. Trazemos os frutos de nossa experiência nos planos inferiores. Esse é o grande experimento do Logos. Que experimento é esse? É o experimento com o filho pródigo, que cada um de nós representa. Esse, então, é o experimento do Logos para aflorarmos e manifestarmos todas as qualidades do ser humano superior. O aprendiz da leitura, o aprendizado da leitura demanda no início a identificação de cada letra separada. A seguir vem o aprendizado dos sons gerados pela combinação das letras. Mais tarde, tudo isso é feito com rapidez e automaticamente. Com cada aprendizado, a habilidade desenvolvida é incorporada ao nosso ser. Nós vamos, como se diz na literatura esotérica, nós vamos evoluindo. Mas isso é um processo natural para todos nós. Quanto mais nós nos determinamos a deixarmos a vida mundana para trás, nos desapegarmos daquilo que nos prende ao mundo material e tivermos como objetivo nos tornarmos portadores da luz, aqueles que vão facilitar o caminho dos outros irmãos e irmãs que estão trilhando o caminho e que provavelmente estão ainda menos evoluídos do que nós, e nós precisamos, então, ajudá-los principalmente com o nosso exemplo. Procura o caminho mergulhando nas misteriosas e gloriosas profundezas do teu próprio ser mais interior. Procura-o testando toda a experiência, utilizando os sentidos a fim de compreender o crescimento e o significado da individualidade, assim como a beleza e obscuridade daqueles outros fragmentos divinos que estão lutando lado a lado contigo e que formam a raça humana a que nós pertencemos. Busca o caminho pelo estudo das leis do ser, as leis da natureza, as leis do sobrenatural. Temos muitas leis para aprender, hein? E busca-o com uma profunda obediência da alma, a tênue estrela que arde no interior, continuamente, à medida que vigiares e adorares, sua luz se tornará mais intensa. Então, poderás saber que encontraste o começo do caminho. E quando houveres chegado ao fim, sua luz se transformará subitamente
na luz infinita, porque nós nos identificaremos com o caminho, nós deixaremos que nosso coração, nossa mente, nosso ser deixe brilhar a sua luz, a sua divindade seja manifestada no mundo exterior. E essa é uma grande contribuição que nós damos ao mundo. Quando nós superamos todos os entraves que o nosso pequenino eu, o nosso ego, a nossa personalidade cria para dificultar nosso progresso no caminho. Penha, você está querendo falar alguma coisa? Com o dedinho no nariz? Mas tem que abrir o microfone. Microfone. Ai, pronto. Sim, Raul. É o seguinte, eu fico com dificuldade aí de entender essa parte, porque esse momento que fala, então poderás saber que encontraste o começo do caminho. Isso significa um estágio na evolução, aqueles estágios 1, 2, 3, é isso? Isso, O, isso, isso. e, e quando chega no final, quando a luz se expande, no caso da iluminação, é isso? Quando Exatamente, tem exatamente. o sentido da unidade, a Sim, vivência. a unidade é uma realidade que Uhum, existe sempre. Só uhum, que, em virtude de nós estarmos dominados pelo pequenino eu, pela nossa personalidade, que está focada no individual e não na totalidade. Então, nós precisamos de trilhar o caminho, e esse caminho é uma expansão de consciência até que a gente se dê conta que nós somos um pequenino aspecto desse grande todo que é a humanidade. Porém, só uma pequena parte da humanidade alcançou um progresso suficiente no caminho para que a luz interior brilhe e o indivíduo se dê conta disso, e se dê conta de que ele é um aspecto dessa grande luz que é a totalidade da humanidade. Mas a maior parte da família humana ainda está dormindo, como se diz na tradição esotérica, ainda não despertaram para a realidade do que realmente são. Continuamos? É reiterado que a busca deve abarcar o mundo interior e o exterior. A expansão de consciência deve ocorrer em todos os níveis e direções. E esse todo também deve ser integrado. Nós devemos expandir a consciência e também nos integrarmos em consciência como grande todo, com a humanidade como um todo, e com os seres que transcenderam a humanidade, que agora fazem parte dos irmãos da luz, dos mestres de sabedoria, com os seus discípulos aceitos e iniciados.
atenção especial deve ser dada à compreensão da beleza e da obscuridade dos outros fragmentos divinos que compartilham conosco a busca. Isso significa que nós devemos entender e aceitar o próximo e desenvolver a compaixão. Esses dois pontos de aprendizado são muito importantes que a gente deveria ter sempre isso em mente, que cada um de nós precisa expandir a nossa consciência a tal ponto que nós venhamos entender e aceitar o próximo, porque cada um está no seu devido estágio evolutivo, que nós já estivemos no passado também. E, por isso, nós devemos desenvolver muito a compaixão, sendo que, provavelmente, um passo intermediário para desenvolver a compaixão é desenvolver a paciência, a ciência da paz. Como a gente precisa dessa ciência da paz para desenvolvermos a compaixão para com os outros que estão trilhando atrás, que ainda não tiveram aquele lampejo, aquela busca e encontro da luz interior, da compreensão do grande processo evolutivo de quem somos nós, filhos pródigos, que deixaram a casa do Pai para desenvolver o entendimento do que é a vida no mundo exterior, superar todas as forças que puxam para baixo para nos manter prisioneiros do mundo material e, enquanto no mundo material desenvolvermos a consciência e, consequentemente, os dons espirituais, e com isso venhamos a entender e aceitar o próximo, desenvolvendo muita compaixão por aqueles que sofrem em virtude da ignorância de não terem ainda tido os primeiros insights a respeito da vida espiritual. A busca requer o estudo das leis do ser, da natureza e do sobrenatural. Nós temos muito que estudar e que aprender, e é um aprendizado que não é simplesmente um aprendizado intelectual, é um aprendizado vivencial, é um aprendizado muito mais difícil e complexo, porque implica, à medida que vamos progredindo, significa que estamos nos transformando. Será que nós temos consciência que estamos nos transformando à medida em que nós fazemos nossos estudos, nossas meditações? Nós estamos conseguindo superar todos os apegos que nos prendem ao mundo material e estamos manifestando cada vez mais a nossa verdadeira natureza, que é divina, e, portanto, estamos agindo com muita compaixão para com os nossos irmãos que ainda não despertaram. Cada um de nós precisa responder para si mesmo o progresso que está fazendo no caminho. Raul, Dorival. Pois não, Dorival? Isso. Pois não, fala, meu irmão. Dá a impressão, nesse trecho aí, que nós
nós buscamos estudar o sobrenatural e esquecemos que as leis da natureza estão aqui andando com a gente, né? E aí a gente quer procurar alguma coisa invisível, né? Eu vejo mais ou menos isso, porque a gente lê, só que a gente quer ficar falando de um invisível, sendo que as coisas às vezes é muito clara na própria natureza, né? Meu irmão, você está sendo muito sincero. Você está expressando a frustração que todos nós sentimos quando começamos a estudar as leis do sobrenatural, nós nos tornamos ocultistas. As primeiras etapas do caminho é um estudo intelectivo, que é uma etapa muito gratificante. A gente vai abrindo os olhos, meu Deus, que maravilha! Olha só, eu não sabia que eu era divino. E aí a gente se dá conta, meu Deus do céu, não é só um ensinamento intelectual, é um ensinamento vivencial. Nós somos, então, chamados a manifestarmos na nossa vida diária aquilo que nós aprendemos que faz parte da vida do ser superior, do ser que despertou para o divino em si. Então, é um processo longo, às vezes frustrante, muitas vezes frustrante, porque o intelecto ah, corre na frente da personalidade. E a personalidade é segura, é como aquele cavalo que empaca, não quer andar para frente. A gente usa a espora, usa o chicote e faz isso, aquilo, e o cavalo não anda. E o cavalo, o que que é? É a nossa personalidade. Então, o caminho espiritual é um caminho que a gente precisa de muita paciência, de muita dedicação, e mais dedicação e paciência, porque nós temos que superar a nós mesmos, a nossa natureza inferior, porque o divino em nós é divino, só que ele está abafado pela personalidade. E a evolução significa abrir a consciência para esse mundo maior, esse mundo superior, e controlar a personalidade, fazer com que a personalidade coopere, ou pelo menos não cause tanto problema, para que a gente possa cada vez mais manifestar aquilo que nós realmente somos, que é ser divinos. Obrigado, Raul. Pois não, continuamos então. Então, a busca requer o estudo das leis do ser, da natureza e do sobrenatural. Com isso, nos tornamos ocultistas. Esse estudo abrange as leis ocultas do mundo exterior e também da nossa constituição interna e das energias que governam toda a manifestação. Estudar as energias que governam a manifestação não é meramente um estudo intelectivo. Ah, que bonito! Não. É assim que a coisa funciona. Então, deixe-me usar esse
conhecimento para trazer a minha natureza inferior, a personalidade, em consonância com o objetivo da vida. O objetivo da vida é manifestar o divino em nós. O mundo sobrenatural é o mundo das energias ainda não conhecidas ou dominadas pela ciência. Na verdade, essas energias são naturais, porém desconhecidas pelos não ocultistas. E nós todos somos ocultistas, estudantes de ocultismo que estão procurando conhecer melhor essas energias para podermos cooperar com o objetivo último da vida, que é manifestar o divino e por meio do terreno. Sempre fomos divinos. Agora, o grande desafio pelo qual o filho pródigo foi enviado ao mundo é manifestar o divino usando o seu veículo exterior, o veículo material. A vida una sempre se manifesta de acordo com as regras autoestabelecidas. Então, a vida una encontra-se em cada um de nós em estado latente, ansiando por se manifestar plenamente. E se manifestar plenamente é que venhamos a atuar como iniciados de primeiro, de segundo, terceiro, quarto e quinto grau, até alcançarmos o adeptado. E não vamos parar aí, mas vamos, por enquanto, focarmos em alcançar o adeptado. O conhecimento do mundo do ser começa com nossos estudos da literatura espiritual existente. Isso nós estamos fazendo e devemos continuar a fazer isso cada vez mais, porque vai desenvolver um anseio crescente de transformar o conhecimento intelectivo num conhecimento vivencial. Cada vez que nós damos um passo, conseguimos manifestar um pouco mais de nossa natureza real, que é espiritual, nós temos uma grande alegria, uma grande realização do ser. Mas o progresso acelerado só ocorrerá quando formos capazes de entrar em estados meditativos mais profundos. Então, aqui está o segredo do bolo. O progresso acelerado só ocorrerá quando formos capazes de entrar em estados meditativos mais profundos. Então, isso deve ser um incentivo para nós de meditarmos todos os dias, meditação profunda, meditação voltada para finalmente conseguirmos aquietar inteiramente a mente para aquilo que está por trás da mente formal se manifestar em nossa consciência. É esse o nosso grande objetivo. Entenderemos, então, porque somos o próprio caminho, ou seja, a consciência, a nossa consciência vai se expandir cada vez mais. A descoberta de nossa luz interior é o início do verdadeiro caminho.
ao término do caminho, unidos à fonte, nossa luz será a luz do sol central espiritual, portanto, será infinita. Vocês estão ouvindo isso e estão dizendo, um dia isso vai acontecer. Certamente, certamente. O nosso propósito de vida espiritual é acelerar esse processo, fazermos aquilo que nós precisamos fazer, meditar cada vez de forma mais profunda, para que, de repente, essa luz interior supere os entraves da personalidade que faz com que a nossa consciência seja focada no mundo exterior e nós consigamos retirar a nossa atenção, o nosso interesse, a nossa consciência para dentro, para o nosso verdadeiro ser que é divino. Aí sim, a luz do divino em nós vai se manifestar em nossa consciência. Ao término do caminho, unidos à fonte, nossa luz será a luz do sol central espiritual, portanto, será infinita. Não vamos achar que isso é só para os iluminados. Obviamente, esse é o estágio de iluminação que todos nós vamos alcançar. Todos, todos. É bem verdade que pode não ser amanhã, pode não ser o ano que vem, pode não ser mesmo nessa vida, mas numa determinada etapa de nossa jornada no mundo externo, o mundo material, nós vamos manifestar a luz interior. É por isso que nós estamos estudando luz no caminho. Nós estamos no caminho, em busca da luz. E essa luz está nos aguardando. Aonde? Dentro de nós. Então, nós não temos que ir para o Tibete, não temos que ir para uma terra distante onde vamos encontrar um guru. Nós temos que encontrar primeiro o mestre interior. Quando nós encontrarmos, quando nós deixarmos aflorar a luz interior, o mestre interior, aí nós iremos encontrar o mestre exterior que vai acelerar o nosso caminho. Você quer falar alguma coisa, Pega? Sim, quero sim, Raul. É o seguinte, parece que a gente se livra de alguns obstáculos que são apegos, sempre são os apegos, e começa a aparecer outras coisas. Parece que surgem outras coisas que, inclusive, você nem sabia que tinha que ou que elas renascem, entendeu? É isso que eu sinto, sabe? Parece que nunca essas coisas diminuem. É, é isso. Pega, parabéns pela sua espontaneidade e ser verdadeira. Saber que você, como cada um de nós, enfrenta os mesmos problemas. Nós, vocês me perdoem pelo exemplo, nós somos como os animais bem treinados, o cachorro, o cavalo, que é treinado para certas funções, para certos shows exteriores, e acabam aprendendo e fazendo, e a gente bate palmas. Ah, que bonito! A nossa personalidade tem a mesma natureza dos animais.
é uma natureza material desse mundo, que quer permanecer nesse mundo. Então, nós temos que treinar a nossa personalidade para servir como um veículo para alcançarmos a meta. Qual é a meta? Deixar aflorar em nossa consciência a a vivência da nossa verdadeira natureza, que é divina. A gente sempre volta para o mesmo ponto. Estamos em busca do divino em nós. A luz no caminho aparece quando a gente aprende os segredos da busca do caminho. E quais são esses segredos? A interiorização da consciência por meio da meditação profunda e o controle da personalidade para que não venhamos a ser escravos dos desejos mundanos da nossa personalidade. Então, a nossa personalidade puxa para baixo. Vamos ficar onde estamos porque a gente conhece esse mundo. Esse mundo que fala, o mundo de luz, mundo espiritual, a gente não conhece. E todos os mundos diferentes, desconhecidos, a gente pode tropeçar no caminho. Certamente nós vamos tropeçar no caminho, porque os tropeços são os apegos à nossa natureza material. Esses são os tropeços que vamos ter. Apego à vida material. Então, nós estamos em busca de mostrar a luz interior. Encontrar essa luz é, é êxtase. E isso é exatamente o que acontece quando a gente entra em meditação profunda. Essa meditação profunda nos leva a esses lampejos de luz. A iluminação tende a ser definida como um estágio permanente dessa luz que vai aflorando e depois como que apaga-se durante o processo da vida espiritual, em que a meditação profunda nos propicia aqueles lampejos de luz, que pode ser de segundos, de minutos, de 1 ou 2 horas. Mas enquanto nós não nos tornarmos seres iluminados, a luz vai aparecer e depois vai como que ser abafada pela nossa natureza material. Esse o processo é uma espécie de gangorra que a gente, com esforço interior, a gente alcança a luz e depois os apegos às necessidades mundanas fazem com que aquela luz interior saia da nossa consciência, até que a gente consiga recuperá-la outra vez em meditação profunda e vai até que a gente consegue manter durante o dia a consciência iluminada. Isso é um estágio avançado do progresso espiritual. Continuamos, então. Bem, eu acho que nós poderíamos dar uma parada nesse ponto. Eu convido a todos aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, fazerem alguma manifestação. Essa troca de ideias
é muito importante no nosso processo de aprendizado. Bem-vindos sejam aqueles que quiserem fazer alguma manifestação.